Hoje vamos falar sobre um dos maiores poetas da música brasileira, o puro retrato da rebeldia e do exagero dos anos 80, e um elo até então inédito entre o samba, a MPB e o rock and roll. Quer saber de que eu tô falando? Então roda a vinheta! Agenor de Miranda Araújo Neto, também conhecido como Cazuza, seu apelido de família, nasceu no Rio de Janeiro em 1958. Ele vinha de uma família rica e influente no mundo musical. Era filho de Lucinha Araújo e João Araújo, um grande produtor, fundador e presidente da gravadora Som Livre. Por isso, a sua infância foi repleta de grandes artistas do mundo musical, como por exemplo Gilberto Gil, Elis Regina e Novos Baianos. Cazuza também cresceu ouvindo artistas de rádio, como Dalva de Oliveira, Noel Rosa, Maísa. E, na verdade, ele só aceitou o nome de velho que ele tinha quando ele descobriu que um grande ídolo seu, o Cartola, também se chamava Agenor. Na verdade, o Cartola se chamava Angenor, com um N depois do A, mas isso não vem ao caso agora. Cazuza começou desde cedo a curtir a vida boêmia das noites do Leblon. Ele gostava de beber, de usar drogas, de se relacionar com homens e mulheres. E para evitar que o filho caísse ainda mais na gandaia, seu papai arrumou para ele um emprego em sua gravadora, no departamento artístico. Cazuza fazia a triagem das fitas que chegavam dos artistas novos. Em 1980, entrou para o icônico grupo de teatro Asdrubal Trouxe o Trombone, uma trupe que revelou outros gigantes brasileiros, como Regina Casé, Luiz Fernando de Guimarães e Evandro Mesquita. Foi no Asdrubal que Cazuza cantou pela primeira vez em cima de um palco. Pouco depois, em 81, foi convidado por Léo Jaime para participar de uma banda. O próprio Léo Jaime havia sido convidado, porém a sua voz suave não agradou muito a rapaziada. Cazuza, então, por ter um vocal mais rasgado, foi convidado a participar dessa formação, dessa nova banda do subúrbio carioca. Os ensaios aconteciam na casa do tecladista Maurício Barros, e assim nasceu a Barão Vermelho. A banda era composta por Roberto Frejá na guitarra, Dé Palmeira no baixo, Maurício Barros no teclado e Guto Golf na bateria. As composições e o vocal berrado de Cazuza caíram como uma luva para a banda, que apesar de fazer um sucesso no underground, não tocava muito nas rádios. O Barão Vermelho só foi estourar de verdade quando Ney Matogrosso regravou Pro Dia Nascer Feliz, música composta por Cazuza e Frejá. A amizade entre Cazuza e Ney Matogrosso era bem íntima. Na verdade, eles chegaram a namorar por algum tempo, mas a loucura nos tóxicos de Cazuza botou um fim no relacionamento. Apesar disso, eles continuaram amigos próximos e amantes platônicos por todo o resto da vida de Cazuza. Em 1985, Barão Vermelho se apresentou na primeira edição do Rock in Rio. O dia do show coincidiu com a eleição de Tancredo Neves, primeiro presidente pós-ditadura. Cazuza comemorou esse feito no palco. E em julho do mesmo ano, se separou da banda para seguir carreira solo. Logo no seu primeiro álbum, emplacou um dos maiores hits da carreira, Exagerado, do disco homônimo. Tanto a música quanto o disco representam bem a poesia de Cazuza, sempre ligada às paixões ardentes, exageros e hipérboles. Nesse mesmo ano, foi internado com suspeita de pneumonia, porém testes para o HIV ainda davam negativo. A doença só foi se manifestar de verdade em 1987. Mesmo depois do diagnóstico, que na época era visto quase como uma sentença de morte, Cazuza teve força e criatividade para lançar outros grandes clássicos, como o disco Ideologia, de 1988, de fazer uma turnê nacional, e o disco ao vivo O Tempo Não Para, que foi dirigido por Ney Matogrosso e gravado durante essa turnê, se tornou o maior sucesso de sua carreira. Em 1989, Cazuza assumiu publicamente que era soro positivo e gravou seu último disco em vida, Burguesia. Fez as gravações em uma cadeira de rodas, muito debilitado, e suas músicas já denotavam o sentimento do cantor em lidar com a morte. Cazuza morreu em seu apartamento no Leblon em 1990, depois de uma longa temporada nos Estados Unidos para tratamento da AIDS. Seu caixão foi levado pelos seus companheiros de Barão Vermelho e mais de 7.000 fãs compareceram ao enterro para chorar a perda do ídolo. Cazuza, assim como Renato Russo, foi mais uma voz que foi perdida cedo demais por uma epidemia cruel e que levou tantos outros.
Mas apesar do preconceito, apesar da doença, ele nunca deixou de ser quem ele era. Nunca deixou de amar intensamente. Amou tão intensamente que o seu prazer tirou a sua vida. Mas a arte, diferente do corpo, é eterna.